E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero conversar com você a respeito, né, da serpente de bronze. Um pouco sobre a serpente de bronze, que está lá, né, no livro de Números, capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 9. Lá diz que o povo começou, né, a murmurar contra Deus e contra Moisés. E Deus enviou, então, né, uma serpente venenosa que mordia, né, o povo e matou muita gente. Né? E o povo perecia. Muita gente, né, pereceu, muita gente morreu. E o povo, né, reconhecendo o seu erro, recorreu, né, a Moisés, dizendo para Moisés, né, que pecou contra Deus e contra ti. Se referindo a Moisés. Pecamos contra Deus e contra Moisés. Pedindo para que Moisés intercedesse, né? Então Moisés intercede diante de Deus, né? A favor do povo, e Deus diz: faz uma serpente de bronze, né? E coloca sobre um poste. Todo aquele que for mordido pela serpente venenosa e olhar para a serpente de bronze, ficará curado. Veja que fato, né, interessante, né? Que está na Bíblia. Deus lá em Êxodo proíbe fazer imagem. Né? No Salmo 115 fala de imagem que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda. Porém, o fato é que Deus mandou fazer, né, uma serpente de bronze, mandou fazer essa imagem de bronze de uma serpente. E que quem olhasse ficava curado. O que mostra que essa proibição de fazer imagem não é absoluta, né? Que ela tem, sim, exceções e que tem que interpretar que imagens são essas. A igreja sempre interpretou da maneira correta. São imagens de ídolos, né? Para colocar no lugar de Deus. Isso a igreja nunca fez. Porém, veja, essa imagem que Deus pediu para Moisés fazer, não era para colocar no lugar de Deus, né? É uma imagem pela qual quem olhasse, né, quem fosse mordido pela serpente venenosa e olhasse, ficaria curado. Veja, eu penso, né? A gente tem que imaginar como é as coisas, né? Quer dizer que a cura não vem da imagem, mas sim da fé em Deus. Né? Olhar para aquela imagem era um ato de fé. Né? Alguém que estava ali na iminência da morte e olhava para aquela imagem e ficava curado diante de uma imagem. Veja, quer dizer que não é uma proibição absoluta. O próprio Deus, né, usou a imagem para curar o povo. Então, imagine você, né, ter uma imagem dessa hoje nessa sociedade. Uma imagem que as pessoas estivessem, né, à beira da morte e olhassem para essa imagem e ficasse curado. O povo ia olhar ou não ia olhar para essa imagem? Ia venerar ou não ia venerar essa imagem? Não adorar, mas venerar. Porque Deus disse, isso aí não era, que não era ele, mas disse que quem olhasse, olha só, olhar para uma imagem e era conservado a vida. Que interessante. Então, para o mundo protestante, como é que ele entende isso? Né? Se Deus dissesse, olha para aquela serpente de bronze, para aquela imagem, e você será curado. Como é que um protestante entende isso? Essa passagem, né, da Sagrada Escritura. Quer dizer que não era um simples olhar. Imagine você, diante da morte, né, diante de uma morte eminente, sem saída, né, se olhasse para aquela serpente, era curado. Que fato interessante esse da serpente de bronze. E não imagine você que era só um olhar, né? Que era simplesmente um olhar, não, era uma contemplação, né? Era uma veneração. Né? Eles incensavam aquela serpente. Eles prestavam culto ali de veneração, sim, àquela imagem, àquela serpente. Por quê? Porque a palavra de Deus estava ali. Né? Quem olhar será curado. É o modo, né, como Deus agiu naquela época. Aí alguém vai dizer, mas aquela serpente de bronze depois, né, foi destruída. Veja, não sabemos com certeza se a serpente é destruída lá em Reis 18:4, onde o rei, né, Ezequias destrói a serpente. Pode não ter sido, né, a verdadeira serpente que Moisés fez. Mesmo que tenha sido, né, mas o fato é que houve muitas curas, né, houve muitas mortes pela mordida da serpente venenosa, e a partir do momento que Deus disse, quem olhar para a serpente de bronze fica curado, houve muitas curas.
Isso, né, a gente não pode retirar da história. Quantas pessoas foram curadas? Mas o que acontece é que aquela serpente que o rei Ezequias destruiu, no rodapé da Bíblia de Jerusalém, supõe que não tenha sido, né, a verdadeira serpente, a serpente que Moisés fez, mas sim uma serpente que passava por ser aquela que Moisés construiu. Entende? Era uma serpente que se passava por ser aquela. Era uma imagem, né, que se passava por ser aquela que Moisés tinha construído. E que os israelitas, aí sim, começaram a idolatrar. Porque aquela serpente que Deus mandou fazer tinha um prazo de validade. Tinha um prazo de validade. Veja, ela era uma figura do Cristo crucificado, né? Era uma figura de Jesus Cristo. Você vê isso claramente, que era uma figura, né, de Cristo crucificado. Jesus fala isso lá em João 3, né, 14 e 15. Assim como Moisés, né, ergueu a serpente de bronze, o Filho do Homem também será erguido. Ou seja, então a serpente que Moisés fez tinha sim, né, um prazo de validade, porque era uma figura do Cristo crucificado. Então para nós hoje é o Cristo crucificado, é um sinal visível. É um sinal visível. Tanto é que o Cristo crucificado, né, a cruz de Cristo, ela é usada aí pelos exorcistas. Né? O diabo foge da cruz de Cristo, desse sinal da cruz. Então o Cristo crucificado, né, a serpente prefigurava o Cristo crucificado. Assim como o Filho do Homem será erguido, disse Jesus Cristo. Entende? Então, aquela serpente que foi destruída era uma imagem que se fazia passar por ser aquela de Moisés. Veja, é um sinal visível que Deus deixou, né, naquele momento, que quem olhasse para aquela imagem era curado. É muito interessante. Então, tinha aquele prazo de validade. Assim como o maná. A gente pode entender como o maná. O maná teve o seu momento, né? Mas quando o povo entrou na terra prometida, a Bíblia diz que o maná cessou. O maná era também, né, a figura, né, a prefiguração da Eucaristia. Entende? Então são objetos que Deus usou, que foram usados na antiga aliança, que prefigurava a nova aliança. Né? Prefigurava a nova aliança. O maná prefigurava, né, a Eucaristia. Né? Então aquela serpente de bronze prefigurava, né, o Cristo crucificado. Assim que Jesus disse, né? Assim como Moisés ergueu a serpente de bronze, o Filho do Homem também será erguido. A serpente de bronze não era Deus, não era um espírito, era sim uma matéria, né, um bronze, uma coisa feita por mãos humanas, mas a pedido de Deus. E que quem olhasse era curado. Então, olhar para aquela serpente é um ato de fé. Era um ato de fé. Agora pense naquele povo, né, naquela época, morrendo porque tinha sido mordido por uma serpente, e olhava para aquela imagem e era curado. O povo, né, o povo, né, cultuava aquela imagem com um culto de veneração, assim como a gente faz com os santos. Um culto de veneração, não um culto de adoração. Porque adorar somente a Deus. Quem mandou fazer a imagem foi Deus. Né? Então, porque Deus mandou fazer a imagem, Moisés fez. E porque Deus pediu para olhar para a imagem, foi que os israelitas olharam. E alcançaram, né, a cura diante da imagem. Né? Alcançaram a cura diante da imagem. Então, a fé católica, né, está aí. Por que muitas pessoas alcançam curas, né? Ali em Aparecida, né? Alcança cura ali diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Quantos relatos de grandes milagres o tempo todo ali em Aparecida do Norte? Por quê? Dentro daquela imagem. Porque aquela imagem é Deus? Não, não é porque aquela imagem é Deus. Entende? Porque em um determinado momento da história, Deus pediu para fazer uma imagem e que quem olhasse era curado. Ficava ali curado da sua enfermidade. Entende? Então, aquela serpente que foi destruída, né, me parece, segundo aqui o rodapé da Bíblia de Jerusalém, que não era a serpente que Moisés tinha feito, sim uma outra que se fazia passar por ser aquela. Entende? Então essa é a história, né, verdadeira da serpente de bronze. E a gente pode ficar com a parte boa da história. Né? Que houve sim um momento em que Deus mandou fazer uma imagem e que quem olhasse aquela imagem era curado. Quem contemplasse aquela imagem, né? Então, havia sim ali, né, uma veneração àquela imagem, né? Incensavam aquela imagem. Como é que a gente sabe que incensavam? Porque quando destruíram, né, essa serpente de bronze, lá em Reis 18, né, 4, diz assim que até então os israelitas
ofereciam ali incenso. Então, veja no versículo 4, né, de 2 Reis 18, que diz assim, que o rei destruiu porque até então os israelitas ali ofereciam incenso. Então, ainda, né, ou significa assim, né, ainda os israelitas incensavam, né, aquela serpente de bronze. Ou seja, ela já tinha passado a validade, o povo de Deus estava a caminho da terra prometida. Então, o povo a caminho, né, passou por uma fase da serpente de bronze, e aquela serpente teve ali, era uma figura de Cristo, né, que teve ali o seu tempo de validade, que hoje é, né, o crucifixo de nosso Senhor, Jesus Cristo. Essa é a maneira que a gente pode entender que aquela serpente hoje, né, é uma figura visível, né, de Cristo na cruz, da imagem de Cristo na cruz, que muita gente foge dessa imagem, né? O protestante foge da cruz de Cristo. Se vê Cristo o crucifixo de Cristo no carro, na casa, as pessoas, né, correm, fogem. Assim como o diabo, né? O diabo literalmente foge, né, da cruz. Então, tá aí. Aquela serpente tinha essa função, né, de curar as pessoas, né, e expulsar, né, as serpentes venenosas. Protegia, né? Tinha sinal de proteção contra, né, as serpentes venenosas. Entende? Então é isso aí. Né? A gente vê claramente que o povo, né, prestava ali um culto de veneração, né, a essa imagem que Deus mandou fazer, que o próprio Deus mandou fazer, que as pessoas eram curadas ali durante aquele tempo. Repito, né, assim como o maná também caiu, né, durante um período e depois cessou, porque prefigurava, né, a Eucaristia. Então, tá aí esse vídeo para a gente ter mais esse conteúdo, né, essa informação. Compartilhe isso aí com todos os seus amigos, se inscreva aí no canal, ative o sininho para ser notificado aí dos próximos vídeos. Muito obrigado e fique com Deus.